Namastê. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. O ser humano, mesmo tendo a característica da individualidade, não deixa de agir como um ator social que se relaciona com os outros e vive em comunidade. A necessidade de estabelecer uma ligação entre tais indivíduos para que haja qualidade nesses relacionamentos reconhece a existência de um Criador e a necessidade de viver de acordo com os princípios morais e éticos próprios da comunidade na qual está inserido. Um desses elos que ligam os grupos de seres humanos é a fé, tema do vídeo de hoje. A fé é maior do que o mundo material e é capaz de estabelecer regras para moldar a essência do ser humano e criar um modelo de vida em sociedade, conservando os valores deste grupo em especial, tendo significado e impacto nas vidas de cada um. Esse conjunto de regras cria sua própria forma de comportamento e estabelece reações aos desafios e incertezas da vida. A fé é uma virtude que conecta o ser humano a alguma divindade, criando uma união com Deus. Para falar sobre esse tema, o Balaio de Ideias foi até a pastora Cimeia Vasconcelos, que é estudante de teologia, uma ciência que estuda a fé e as religiões. A palavra é formada pelo prefixo de língua grega tel, que significa Deus, juntada ao termo logia, que significa estudo ou ciência. Muitas pessoas procuram a Deus, porque Deus é luz. Então, de que forma as pessoas podem encontrar essa luz? Sim, o texto de 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, 1:5-7, diz assim, é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas eu vou ficar com a primeira parte do texto, diz assim, Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Quando a gente pensa nessa luz de Deus, a gente tenta entender aonde surgiu isso. Aí, o texto de Gênesis, no capítulo 1, na criação do mundo, Deus desce, e quando ele descortina, eu vou usar essa frase, essa palavra, Deus descortina a saída dele do céu, é muito longe, abre uma luz no mundo, porque o texto diz que a terra era sem forma, vazia e escura, e essa luz não é o sol, porque se você acompanhar o texto, o sol vai ser criado no outro dia. Essa luz e esse descortinar é o próprio Deus saindo do céu e indo para a terra, né? Então o ser humano ele busca essa luz, essa iluminação que não é natural como o sol, não é natural como uma luz que clareia um ambiente, é uma luz que ilumina, que tira algo de dentro para fora. E é tão forte essa luz, que é o próprio Deus, como está escrito em 1 Coríntios 5:7, que quando nós chegamos lá em Apocalipse 22:20, fala de um novo céu e uma nova terra. E diz assim, não haverá luz, porque o próprio Deus resplandecerá a nova Jerusalém. Então é essa luz que ilumina a alma, coloca alegria, coloca paz e todos os sentimentos que o ser humano precisa. Algumas pessoas elas sentem a necessidade de ter uma espécie de alavanca, né, para ter mais fé. Então, qual a importância das vertentes religiosas nessa busca por Deus? É muito importante. O ser humano ele não está aqui à toa, né? O ser humano ele não é
um ET, eu vou usar esse termo para ficar mais claro, que ele sai de Nárnia e ele entra na Terra. Não, o ser humano ele foi planejado, e o planejamento do ser humano foi de Deus. E para isso é preciso que ele se encontre. Quando o homem se encontra, quando o ser humano se encontra, ele precisa encontrar Deus. E para isso existem vias, não é? É como se eu quisesse ir para o Rio de Janeiro e eu preciso de alguma utilidade para chegar até lá, algum mecanismo, avião, ônibus, carro, não sei. A Bíblia me responde que existe um caminho, uma verdade e uma vida. João capítulo 14, versículo 6. Todas as religiões levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Não, existe um, que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, se não ser por Ele, por mim, por Jesus. Então o caminho é Jesus. A importância de ter uma religião que fale do nome de Jesus. Essa é a religião certa. Então você acha que também seria possível buscar Jesus, né, já que Jesus é o caminho, sem ser por meio de uma religião? O que é a religião? A religião é se encontrar com o Criador, né? Então, nós somos a criação, Ele é o Criador. É impossível você não encontrar com Jesus se você não entender qual é o caminho que leva até Ele. Qual o caminho que leva até Ele? O ensinamento. Por exemplo, eu sou mãe. Eu preciso guiar a minha filha até onde eu quero que ela chegue, até um objetivo. E essa foi a função de Jesus aqui na Terra. Então, existe uma religião. A religião é Jesus. Ele é a religião. Você tem que seguir a Ele. Tem algumas pessoas que elas têm esses ensinamentos sem frequentar uma instituição religiosa. Mas você teve uma base. Sim. Né? Então, assim, é quase impossível. É impossível alguém seguir sem ter ouvido algo. Existiu algum ensinamento? Algum dia, os pais, os avós, os tios, alguém que passou na rua, existe uma base. E aí essa base te leva até lá. Agora a diferença é se eu creio ou se eu pratico. Né? Eu creio que existe dieta, mas eu não pratico. Essa é a diferença. Eu creio que existe o cristianismo, mas eu não pratico. Existem os praticantes e existem os que não creem. E também existe, vou até fazer uma brincadeira aqui, existem os ateus e existem os atoas, né? São os ateus por causa de alguma coisa que o levou a não crer em Jesus ou em Deus. E os atores não sabem nem o que estão fazendo, né? Estão só vivendo e um dia, de repente, até se encontrem. Mas a diferença é o praticante e o que não crê. Essa é a maior diferença. E você acha que os ateus são mais pessoas que não tiveram ensinamento? Não, muito pelo contrário. Os que eu conheço são os que tiveram ensinamento, são os que tiveram uma base e por alguma razão, por algum trauma religioso, que até te deixar uma dica se você quiser fazer um dia sobre isso, traumas religiosos, tem matado a fé de muitas pessoas. Matado, escondido, deixado adormecido, são os verdadeiros ateus. Sofreram alguma coisa. Você consegue explicar sobre o que seria esse trauma religioso? Um trauma religioso é quando, eu vou falar por uma experiência muito próxima, que eu tenho conversado com algumas pessoas por esses dias de um ano para cá. É quando alguém ativa uma fé sobrenatural que não condiz com o que Deus disse que ia acontecer, né? Porque a dificuldade do ser humano é ouvir a voz de Deus, o que Deus diz. Por isso que eu sempre fico com a Bíblia. É muito mais fácil. A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, a regra de fé não muda. Agora, quando alguém fala assim, olha, Sinéia, Deus te mandou dizer isso, e isso não acontece, isso causa um trauma religioso.
Estou falando do cristianismo porque é o que eu conheço. Mas também existe, por exemplo, situações de eu vou te levar até um certo lugar, te dar banhos e você vai ser curado. Banhos de sais, banho de pipoca, e passaram-se 7 dias e ele morreu. Houve um trauma religioso. Então é uma fé sobrenatural, é uma promessa e não existe, e não cumpre. E aí as pessoas podem falar, mas Deus não falou? Não, Deus não falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Mas de repente foi o desejo daquele ser humano naquela hora. E aí causa esse trauma religioso e apaga a fé, a crença daquela pessoa. Seja ela no cristianismo, seja ela no catolicismo, seja ela no espiritismo, seja ela em qualquer religião. Esse trauma ficou para os familiares. Ficou para os familiares. Aí desde esse momento eles não mais... Aí eles mudaram de religião. Entendi. Mas a partir do momento... Pode acontecer isso, Cineia? Às vezes a pessoa ter esse trauma numa religião, né? Devido a uma religião, e conseguir recuperar essa fé por meio de outra religião? Pode e deve. O que a pessoa não pode é ficar sem usar a fé. Porque quem errou? Foi Deus ou foi o homem? Não é? Isso tem que ser balanceado. Mas existem pessoas que se apagam, que não crê mais em Deus, colocam a culpa em Deus. Eu conheci uma senhora, ela tinha um filho de 9 anos, e alguém um dia pediu para ela ir em um lugar, e ela foi nesse lugar e essa pessoa começou a passar pedras na cabeça dela. Eu não sei te explicar qual foi esse ritual e aonde ela foi. Só que quando ela saiu de lá, ela não lembrou mais do filho. Deu uma amnésia e ela esqueceu o filho. Passados alguns anos, esse menino de 9 anos morreu por uma doença, também não lembro qual foi a doença, faz muitos anos que eu conversei com essa senhora. E essa senhora, e esse filho morreu e a mente dela voltou. E ela é uma mulher totalmente aversa a qualquer religião ou a Deus, porque ela entende que Deus foi o culpado de tudo isso. E eu conversei com ela há vários anos e não muda. Ela não muda. Não, ela sofreu um trauma religioso. E essa foi para qualquer tipo de religião ou crença. Ela não crê em Deus, ela não crê no diabo, ela não crê no mal, ela não crê no bem, ela não crê em nada. Ela praticamente vive em busca do filho, porque quando houve o enterro ela não estava em sã consciência. Isso é um trauma religioso. E eu posso te contar vários traumas religiosos. Na sua opinião, qual a importância do livre-arbítrio, né? Porque o nosso livre-arbítrio pode nos conduzir para uma coisa boa ou para uma coisa má. O livre-arbítrio quem deu foi Deus. Um Deus tão poderoso, tão criador de todas as coisas, tão supremo, soberano, ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. E o livre-arbítrio para o ser humano não começou há pouco tempo, não. Começou na formação, no Jardim do Éden. Ele colocou 2 árvores no meio do jardim. Ele avisou para Adão que existia 2 árvores no meio do jardim. Uma árvore era do bem e do mal, e a outra árvore era da imortalidade. E ele avisou para Adão: se você comer do fruto, você vai abrir os seus olhos. E se você comer da outra árvore, você nunca morrerá. Mas tá ali, você que decide se você come ou não. Adão foi lá, contou para Eva, e ambos, convencidos pelo mal, que a Bíblia diz que é a serpente, ele comeu do fruto. Deus poderia ter descido na mesma hora, porque era um costume de Deus e de Adão se encontrar na viração do dia todos os dias. Era um costume. Então, soprava uma brisa suave, a Bíblia diz isso, e Deus descia, e Adão sabia que Deus estava descendo no meio do jardim. Então, Deus poderia, na hora, ter descido e ter dito: não comam do fruto. Mas não. Deus deixou ele comer do fruto, porque ele já havia avisado. E quando foi no horário combinado, na viração do dia, Deus desce e pergunta: Adão, onde tu estás? E não houve resposta de Adão. Aí Deus diz: Adão, onde tu estás? Aí Adão diz: estou escondido porque pequei, comi do fruto. Onde você está? Atrás das árvores. Vou repetir: um Deus supremo, onipresente, onipotente, sabia aonde Adão estava, muito menos escondendo atrás de árvores. Mas o que Deus queria? Deus queria um diálogo.
vem cá, vem falar comigo, eu sei que você errou. Então, o livre-arbítrio, quem deu foi Deus. A consequência, aí a gente escolhe que vai sofrer. Você acha que existe uma fórmula de você poder exercer esse livre-arbítrio de uma forma mais consciente? Tem 3 formas de aprender com a vida. Se aprende com Deus, e aí, por ser cristã, existe uma regra de fé que é a Bíblia. Se você pegar o livro de Provérbios te ensina até comer direito, né? Um dos capítulos de Provérbios diz: coloca uma faca na sua garganta se você for um homem guloso e estiver em uma festa. Então, a regra de fé básica para a vida, a Bíblia. Se você não aprender com a Bíblia, com Deus, você pode aprender com um coleguinha, né? Ver que o coleguinha passou e não faz o que o coleguinha fez. Se você não aprender, vai acontecer com você. Aí, na hora que você fez, você tem que decidir: vou continuar com esse erro, vou voltar para trás, ou vou mudar, tentar mudar o futuro. Mas a sequela vem, não tem jeito. A decisão... Existe uma frase muito boa: o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu sempre falo que o caminho é inevitável. Não tem como. Vai embora. Como afirma a teologia, ciência humana que analisa como as crenças influenciam culturas e as sociedades em geral, o ser humano tem uma necessidade de acreditar em uma divindade, que é um apoio importante para superar obstáculos, dando propósito à vida e ainda encorajando a resistir às dificuldades que parecem insuperáveis. A fé oferece compreensão aos momentos de desespero, capacita a enfrentar desafios e nos lembra que não estamos sozinhos. Quem fala sobre a fé a descreve como transformadora de vidas, mostrando que há um propósito maior, o que leva o ser humano a agir, amar, perdoar e a buscar o bem acima de tudo. O grande inimigo da fé não é a inteligência e nem a razão. É o medo que nos paralisa, traz dúvidas e impede de confiar plenamente em Deus. Fé é algo que podemos contar mesmo quando estivermos em situações difíceis com grandes desafios. Por isso, se tiver um sonho, sonhe alto e com fé, que certamente você alcançará seu objetivo. Continue nos acompanhando neste canal e assistindo nossos vídeos, dando a sua sugestão pelo nosso e-mail ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Graças aos nossos seguidores, recebemos a notícia de que o Balaio de Ideias esteve sendo visto por brasileiros na Suíça e Itália. Nosso muito obrigado, e se chegamos até lá e a outros países, é porque sempre temos fé de ajudar a construir seres humanos melhores. Vamos concluir apontando que fé não é apenas uma palavra, mas sim uma realidade que tem o poder transformador em corações e mentes. Viver em paz é a coisa mais rara neste mundo, mas a fé é o fio de ouro que nos conduz à eternidade. Namastê!